1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, de 17 a 20, assim diz a palavra do Senhor. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo acesso que temos a ela. Fala ao nosso coração, ó Deus, através das Escrituras. E que assim, ó Deus, compreendamos a Tua palavra e venhamos a viver, ó Deus, em conformidade com ela. Nos ajude em nossas fraquezas, em nossas debilidades. É o que nós oramos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, conta uma história fictícia de que um fazendeiro, ele pegou o seu burrinho e foi até a venda da cidade, amarrou o seu burrinho em uma das árvores, né, e foi lá para a venda, para o comércio, né, fazer a sua compra. E aconteceu que Satanás, ele foi lá e soltou o burrinho. E aquele burrinho, então, quando ele solto, ele olhou ali uma horta, ele entrou naquela horta, uma horta linda, cheia de hortaliças, né, várias legumes ali também, e o burrinho entrou, estava com fome, o burrinho acabou com aquela horta, né, o burrinho foi e devastou tudo, comeu tudo que tinha. E a dona daquela horta, ali a horta era do lado da casa dela, quando ela viu aquela horta que ela tanto gastou tempo, tanto dedicou, né, e estava ali já aguardando para colher os frutos ali da sua horta, né, as verduras, os legumes, quando ela olhou aquela devastação, ela ficou extremamente irritada. Extremamente irritada, pegou a sua arma e deu um tiro no burrinho e matou o burrinho. E aí aquele fazendeiro, quando ele saiu ali da venda para pegar o seu burrinho, não viu o seu burrinho ali preso, e aí ele procurou, e aí viu lá o burrinho estendido no chão, né, com um tiro, e aí ali algumas pessoas ali próximo, e aí o fazendeiro perguntou: o que aconteceu com o meu burrinho? Eu tinha prendido ele aqui. E contaram para aquele homem que a dona daquela casa ali tinha dado um tiro no burrinho. E aquele homem, furioso, porque haviam matado o seu burrinho, ele cata a espingarda e mata a mulher que tinha matado o seu burrinho. E aquele alvoroço na cidade, e acaba que o fazendeiro volta ali para a sua casa. Passados um tempo, final já da tarde, chega o marido em casa, e aquele alvoroço: cadê a minha esposa? Está lá a esposa morta. E ele perguntou: mas o que aconteceu? O fulano, fazendeiro, deu um tiro de espingarda nela. E aquele homem, então, indignado por aquilo que tinha acontecido, ele ajunta ali algumas pessoas e vai atrás deste fazendeiro, mata o fazendeiro e toda a família do fazendeiro. E acontece que depois destas coisas todas, vão lá e perguntam para Satanás: olha o desastre que tu fez. Satanás, ele apenas fala: eu só desamarrei o burrinho. Eu só desamarrei o burrinho. Irmãos, o texto aqui que nós lemos, apesar dele não ter o foco aqui na questão de Satanás, o nosso adversário, o inimigo, ele é citado aqui de uma forma bem diferente aqui.
logicamente, o texto aqui ele está falando a respeito do amor de Paulo para com aqueles irmãos de Tessalônica. O grande desejo que aquele irmão, aquele apóstolo, que considera aquela igreja como aqueles irmãos da igreja como seus filhos na fé, ele tem um desejo ardente de estar juntamente com eles, ter comunhão com eles. Inclusive ele fala aqui que ele se sente como órfão, né? O próprio versículo 17 fala orfanados, né? Por breve tempo, né? Da presença daqueles irmãos. O desejo dele é estar juntamente com os irmãos, afinal, pessoas que nós amamos, nós gostamos de estar juntos. Gostamos. É difícil você pegar e falar de uma pessoa que você ama de fato e quer a distância dela. Você quer estar próximo, né? E assim, apóstolo Paulo aqui, ele expressa não apenas o grande amor, o carinho que ele tem por aqueles irmãos, e ele vai dizer, inclusive, aqui que ele tem esse desejo de ir ver os irmãos. Mas, irmãos, Satanás o impediu por 2 vezes, como nós vemos aqui no versículo de número 18. Diferentemente do que eu tenho feito, de pregar de forma expositiva, hoje eu irei sair um pouquinho do costume, né? Hoje a mensagem ela é mais temática e eu gostaria de focar aqui no versículo de número 18, que ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo Satanás nos barrou o caminho. E como tema da mensagem, eu gostaria de trazer então os impedimentos de Satanás. Satanás, irmãos, a Escritura, ele coloca como aquele que é o adversário. A palavra ela pode ser muito bem traduzida por o adversário, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos a atuação dele logo lá no início, no Éden, né? Quando ali, através da serpente, ele tenta a Eva e a Adão a pecarem contra o Senhor, e assim entra o pecado no mundo. Então, algo que Satanás ele não quer de forma alguma é que as pessoas elas alcancem o céu. Ele não tem poder para tirar pessoas do céu. Não tem poder para impedir pessoas a irem para o céu. Mas algo que ele faz, principalmente com a vida do crente, é levar tropeços, fazer com que haja impedimentos. Mas, irmãos, algo que também nós devemos refletir aqui, Paulo ele está falando sobre um desejo que ele tinha, e aqui ele fala por 2 vezes, ele tentou aí. Ele não diz o que aconteceu, o que houve que barrou o caminho dele. Se foi perseguição, ele não fala se foi uma doença, ele apenas fala que Satanás barrou o caminho dele. Entretanto, nós percebemos que ele aqui, como um homem de Deus e também inspirado por Deus para escrever aqui para aqueles irmãos, ele tem o discernimento em dizer que quem esteve impedindo foi Satanás. Não foi a falta de vontade, não foi pessoas, não foram a questão de doença, mas o próprio Satanás que esteve impedindo, o adversário esteve impedindo que ele cumprisse esse desejo de ter uma comunhão mais estreita ali com aqueles irmãos. Irmãos, é muito interessante vermos isso, porque nem todas as coisas que acontecem na nossa vida, ela tem a ver com impedimentos apenas de Satanás. Nós, por exemplo, vemos lá em Atos dos Apóstolos, vamos abrir lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, os versículos 6 e 7, ele vai mostrar aqui também a respeito de 2 impedimentos que Paulo teve para pregar a palavra de Deus. Só que esses 2 impedimentos já não foram ocasionados por Satanás. Atos 16, versículos 6 e 7 diz: E correndo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Misídia, tentavam ir para a Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não permitiu. Irmãos, aqui notemos que já não é Satanás que está impedindo Paulo de ir até a Ásia pregar o Evangelho. Paulo, com o discernimento que ele tem, quem escreve aqui Atos dos Apóstolos é Lucas, também inspirado por Deus. Mas aqui tem esse discernimento, entender que aquela missão, naquele momento, foi impedido pelo Espírito Santo, tanto ali na Ásia, quanto também quando eles tentaram ir para a Bitínia, né, o Espírito de Jesus. Então, aqui há dois impedimentos aqui, mas feitos pelo Espírito Santo. Quando nós comparamos um texto com o outro, nós vemos que o texto de Atos tem a ver com a missão em si. Como tem a ver com a missão em si, nós sabemos que a missão em si ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes nós queremos falar do Evangelho para alguém, mas há de repente impedimentos para falarmos. E a gente fala assim, poxa, Satanás está impedindo, nem sempre. A questão aquilo que está relacionado à salvação, aquilo que está relacionado à missão em si, é o Espírito Santo que está conduzindo. Ah, Deus não queria salvar aqueles irmãos? Não, Paulo ele vai até a Bitínia. Na sua outra viagem missionária ele vai. Não era o momento para aqueles irmãos de Bitínia ouvirem a palavra. Por isso houve ali um impedimento. O Espírito Santo que está conduzindo o nosso ministério, o Espírito Santo que está conduzindo a nossa vida a fazer a missão que Deus colocou para nós, Ele vai nos usar quando for apropriado a Ele, não quando for apropriado a nós. Por isso, irmãos, quando há algo que é justo, quando é algo que é para a glorificação do nome de Deus, algo que também tem a ver com a nossa missão, e há impedimentos, há coisas, barreiras que parecem ser até intransponíveis, tomemos cuidado, pode ser o próprio Espírito nos impedindo de fazer naquele momento. Nós vemos isso, por exemplo, irmãos, quando Davi, lá em 1 Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, capítulo de número 17, nós vemos, por exemplo, que Davi ele está interessado em fazer ali o templo para o Senhor. E quando ele chega e fala para Natã do seu desejo, Natã, que era o profeta, fala, opa, vai lá, rapaz. Vai lá e faz. Deus vai se agradar disso. É algo que parece ser justo, irmãos. Ou não parece? Você pegar e edificar a casa do Senhor, edificar Ele mesmo, como diz aqui versículo de número 1, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Irmãos, aqui há um impedimento do próprio Deus de fazer. A vontade de Deus era que a casa fosse feita, mas não fosse feita por Davi. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer a obra do Senhor em determinado momento, mas nem sempre nós somos os vasos que Deus ele quer usar. Deus ele pode querer usar outro vaso. Está em nossas mãos nos colocarmos à disposição. Nós somos vasos úteis diante do Senhor e nos colocamos à disposição dele. Agora, ele usa os utensílios que ele quer. Ele usa os utensílios no momento em que ele quer. E não tem nem a ver com a questão da capacidade em si, mas tem a questão da soberania dele. Então, irmãos, podemos ter essa certeza. E essas coisas, elas são boas para nós termos em mente, para que nós não venhamos a desanimar na nossa caminhada cristã em relação a impedimentos que aparecem. Muitas vezes nós temos desejo ardente de fazer algo, desejo ardente de fazer algo para Deus. Nós pensamos assim, Senhor, mas eu queria tanto fazer um trabalho
social, queria tanto fazer, de repente, um trabalho em tal lugar, e há tantos impedimentos para isso. E a gente muitas vezes tem naquilo lá no nosso coração, não, Satanás está barrando. Nem sempre é Satanás. Aquilo que está relacionado ao cerne, ao centro da missão que Deus colocou para nós, o diabo ele não tem condição de impedir. Ele não tem. Aquilo que Deus ele nos coloca para fazer, o diabo ele até vai querer atrapalhar, mas impedir ele não tem condições de impedir. Mas aqui, irmãos, nós vemos no texto, aqui no caso, Satanás barrando Paulo de ir ali e ter esta comunhão. Irmãos, o certo é que Satanás ele não quer que prosperemos na obra dele. O que ele quer, na verdade, é que nós venhamos a tropeçar sempre. O que ele quer é que venhamos a desanimar. Por isso, muitas coisas podem acontecer na nossa vida que pode até gerar a questão deste desânimo. Mas Paulo, sabedor disso, ele não se abate. Ele, ao escrever aos irmãos, ele até tem esse discernimento. Mas ele demonstra ali o carinho por aqueles irmãos, mas não se abate. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos ter. Quando Deus, por exemplo, vai lá e impede Paulo de ir para a Ásia, Paulo não abandona a missão. Paulo ele não chega e fala, já que o Senhor não quer que eu vá para lá também, eu não vou para lugar nenhum. Não, ele foi para onde Deus ordenou aí. O Espírito impediu que ele fosse tal lugar, me mostre onde. Ele vai para outro lugar em que o Espírito o conduz. E inclusive ele tem uma visão do Damasceno, né? E ele vai. Aqui quando nós vemos, por exemplo, a respeito de Davi, Deus impediu Davi de fazer a obra, mas Deus ele faz inclusive uma aliança com Davi. Ele faz uma aliança com Davi. Irmãos, os impedimentos que muitas vezes acontecem em relação ao nosso ministério, que está relacionado ao Espírito, não é para nos abater. Não é para nós largarmos mão do ministério, largarmos mão da obra do Senhor. Nós devemos ter discernimento de que nós não estamos na obra do Senhor para fazer a nossa vontade. Nós estamos na obra do Senhor para fazer a vontade dEle. E isso tem que nos bastar. E isso tem que nos trazer e transbordar de alegria, irmãos. O fato de fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Que não venhamos a achar que somos mais sabedores que o Espírito. Que venhamos a achar que o momento certo das pessoas, de alguns ouvirem da nossa boca alguma coisa, talvez não seja através da sua boca. Quantos testemunhos nós temos, irmãos, de pessoas que ouviram a palavra através de grandes homens, através de pastores, grandes pregadores, e nada aconteceu na vida. E aí aquela pessoa humilde vai dar uma palavra simples e o Espírito Santo vai e transforma. Não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que nos chamou. Por isso, não desanime na obra do Senhor. Não desanime diante dos percalços ou dificuldades ou impedimentos que possam acontecer, mesmo que seja algo justo diante do Senhor. Que realmente a nossa alegria seja fazer aquilo que aquele que nos arregimentou fazer. Que nós venhamos a ter esse grande desejo no coração. E não simplesmente, Senhor, fazer a obra do Senhor, porque eu quero fazer a obra do Senhor e vou fazer do meu jeito. Não é do seu jeito, é no jeito dele, é no momento dele. Mas aqui, irmãos, Satanás, ele também impede aqui, ele barra o caminho de Paulo para algo que é justo. Mas é algo que não é o cerne da missão de Paulo. O cerne da missão de Paulo não era ir lá visitar aqueles irmãos. Satanás, ele é alguém que ele realmente
fez de tudo aqui e conseguiu, por 2 vezes, impedir Paulo de ir até aqueles irmãos de Tessalônica, de repente levar ali uma palavra de fortalecimento. Mas uma coisa não era necessário que Paulo fosse. Porque se fosse necessário mesmo, Satanás não teria condição de impedir. Saiba de uma coisa, Satanás de fato ele existe, mas não é ele que está no governo da nossa vida. Não é ele que está conduzindo a nossa vida. Não é ele que está conduzindo o nosso ministério. Entretanto, ele quer nos atrapalhar o máximo que ele puder. Ele vai jogar aí para nós, na nossa caminhada, várias cascas de banana. Várias cascas de banana. Seja em relação a coisas que buscam desanimar-nos de seguir. Desanimar-nos de seguir. Mas, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento. As dificuldades que muitas vezes Satanás ele quer gerar na nossa vida cristã, né, nessa nossa caminhada cristã. Será que nós não temos cedido a estas coisas? Ele tem jogado as suas cascas de banana e será que tem hora que nós não temos escorregado? Nós não temos escorregado nessas cascas de banana? Precisamos, irmãos, ter discernimento das coisas. Precisamos ter discernimento. Tem hora que nós sabemos as coisas das Escrituras, mas tem hora que parece que nós fechamos os ouvidos. Parece que tem hora que não queremos dar razão àquilo que está na Escritura. Somos teimosos. E quando somos teimosos, e quando ele até mesmo uma outra casca de banana que ele joga para nós, é quando ele de certa forma quer inflar o nosso orgulho, o nosso eu, para que nós não venhamos a nos quebrantar, para que de alguma forma nós venhamos realmente a largar mão das coisas. Será que ele não tem alcançado vitórias neste aspecto na sua vida? Olhe para a sua vida. O quão ânimo você tem em relação às coisas de Deus? Se há coisas que têm desanimado a sua vida, o que está desanimando? Será que é o Espírito Santo que está te impedindo e está trazendo ânimo para você, desânimo para você? Não é o Espírito Santo. Porque, irmãos, o adversário, a ideia dele é querer nos barrar mesmo. Essa é a função dele. A função nossa é estarmos cada dia mais firmados em Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, irmãos. E olhando esses impedimentos que ele quer tratar, quer colocar na nossa vida e buscarmos no Senhor. Ô Senhor, tira esse derrotado da minha frente. Senhor, tira esses impedimentos que esse derrotado na cruz do Calvário, ele está querendo trazer. Para que eu venha desanimar, para que eu venha querer distância, muitas vezes, das coisas do Senhor. Ah, irmão, não permita. Não permita que Satanás ele venha ter vitórias assim. Ele venha jogar as cascas de banana na sua vida e você venha a escorregar. Ele não está feliz pelo fato de você ter Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ele não está nem um pouco feliz com isso. Ele não está nem um pouco feliz quando você está empolgado e está trabalhando no Senhor, para o Senhor com afinco. Ele não está feliz. Ele não fica satisfeito com isso. Ele fica insatisfeito, irmãos, quando nós tropeçamos nas coisas dele, que ele coloca. Ele fica satisfeito quando nós desanimamos com as coisas. Quando nós começamos a colocar as coisas de Deus de lado para ficarmos ali muitas vezes até chegando diante de Deus. Ó Deus, o Senhor sabe o quão eu estou triste. O Senhor sabe o quão eu estou chateado. O Senhor sabe, com coisa que Deus ele aceita a justificativa. Ah, irmãos, tanta coisa que o diabo ele tem colocado. Tanta coisa que esse adversário tem colocado. Seja satisfações, prazeres deste mundo. Prazeres que façam com que as pessoas elas queiram estar distantes do Senhor.
Tantas propostas que geram grandes impedimentos, grandes barreiras, e as pessoas têm cedido ao adversário. Abra os seus olhos. O que tem te atrapalhado na sua caminhada cristã? O que tem te atrapalhado? Rogue ao Senhor, Senhor, me dê discernimento. Me dê discernimento, Senhor, a respeito das coisas. Não permita, Senhor, que eu venha viver uma vida cristã medíocre, porque eu estou tropeçando nas cascas de banana que Satanás tem colocado. Ele, irmãos, não é superior ao nosso Deus. Ele não está em pé de igualdade com o nosso Deus. Ele não tem poder como o nosso Deus. Ele não tem. Deus, ele simplesmente poderia eliminá-lo, poderia. Deus simplesmente poderia acabar com a atuação total dele, poderia. Mas se Deus permite a atuação dele, irmãos, porque Deus também ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer que venhamos a ter perseverança. Se as coisas, irmãos, vão tudo bem conosco, se tudo vai certinho, se não existe cascas de banana para a gente tropeçar, a gente anda confiante demais. A gente não tem o porquê se preocupar, não tem porquê eu vigiar, não tem porquê eu estar atento se está tudo certinho. Não tem porquê. Agora, se existem essas possibilidades, se Deus permite essas coisas, é para que sejamos vigilantes, para que sejamos perseverantes, para que continuemos a correr a carreira que nos está proposta, como o nosso irmão pregou de manhã, mas corramos com perseverança. Podemos até tropeçar, irmãos, mas nos levantamos. Nós chegamos diante do Senhor, nos arrependemos. Senhor, me perdoa porque eu cedi. Me perdoa, Senhor, porque eu caí na armadilha do inimigo. Eu não vigiei e caí. Me perdoa, Senhor. E siga em frente. Siga em frente. Ah, não permita que você seja o playground dele. Não permita que ele brinque com você. Não permita isso. Não permita que ele tire a tua alegria. A alegria de servir ao teu Deus. Que ele tire a alegria e o prazer de você estar juntamente com os irmãos, de estar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Paulo, irmãos, era o que ardia no coração dele, era a comunhão com aqueles irmãos ali. Mas apesar ainda assim desses tropeços, desses impedimentos de Paulo, o desejo dele continuava sendo. Ele não perdeu o desejo. Ele não perdeu o desejo de estar lá. Como tem sido a sua carreira? Como que você está prosseguindo? Você consegue ter discernimento em relação aos impedimentos que tem hora que aparecem na sua vida? Se são impedimentos que provêm do Espírito Santo em relação à missão que Deus colocou para você fazer? Você tem discernimento se de repente o que está acontecendo é o próprio inimigo das nossas vidas, o adversário, colocando impedimentos, massageando ali o seu ego, falando ali com você para que você venha a ceder, para que você venha a desanimar. Você consegue fazer essa análise aí da sua vida? Que Deus venha derramar graça, irmãos. Venha nos fortalecer. Venha nos encontrar fiéis e principalmente perseverantes na obra do Senhor. Se você de alguma forma está desanimado com as coisas, está desanimado com a caminhada cristã, está desanimado, cuidado que o Espírito Santo ele não quer te desanimar. Não é desejo do Espírito Santo te desanimar. Agora é desejo de Satanás ele te desanimar. Não ceda. Cristo Jesus, ele morreu naquela cruz para quebrar toda a obra do maligno, para destruir toda a obra dele. Nós somos mais do que vencedores nele. Nós temos mais poder que Satanás, nós não temos mais poder em nós mesmos. Mas revestidos com o Espírito Santo, irmãos, nada pode nos vencer. Ele não pode nos vencer.
Agora, se estamos cedendo, e ele faz playground. Ele pode fazer da nossa vida um playground dele. Não permita que isso aconteça. Que Deus derrame bênção sem medida, irmãos, e que assim estejamos fortalecidos no Senhor, compreendendo e discernindo as coisas que nos acontecem. Vamos louvar ao